Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live, aguardando o nosso convidado entrar, o Dr. Alexandre Bahia. E hoje iremos falar sobre homofobia e transfobia. Oi, Milene, seja muito bem-vinda, querida. Nosso convidado já chegou. Olá, Marineide, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Olá! É, Graziela, quanto tempo? Meu Deus, quanto tempo! Como você tá? Tá tudo bem? Tudo bom. Vendo Muito possível, né? Sim, muito trabalho, essa pandemia, essa loucurada Muito. toda que a gente está vivendo. Pois, sim, muito trabalho. É verdade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nosso convidado de hoje é o doutor Alexandre Bahia, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem pós-doutorado em Saúde Pública pela Universidade do Porto, em Portugal, professor adjunto da Federal de Ouro Preto, muitas publicações, livros, artigos nacionais e internacionais, inclusive, né? Tivemos a honra, o prazer de escrevermos um artigo em conjunto em 2011 na Educar em Revista, que teve como título Direito Fundamental à Educação, Diversidade e Homofobia na Escola, Desafios de um Ambiente de Aprendizado Livre, Plural e Democrático. Para quem não me conhece, sou Graziela Halpe, pedagoga, orientadora educacional, doutora, também com pós-doutorado na área da educação, há mais de 20 anos trabalhando na área da sexualidade e educação sexual. Então, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre homofobia e transfobia, dois temas que assustam demais a todos nós, né? Diante de todos os dados que nós temos até o momento. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado pelo convite. Então, eu começaria dizendo, eu inclusive trouxe um trecho do nosso artigo para dizer que o nosso artigo é de 2011, né? E ele inicia com um breve resumo dizendo assim: a educação é um direito fundamental garantido internacionalmente e nacionalmente. Para construirmos uma sociedade democrática e livre de preconceitos, há de se garantir o acesso à educação, mas que esta se desenvolva como um espaço de cidadania, liberdade e diversidade. E hoje nós temos o Brasil, o país que mais extermina LGBTI no mundo, é isso mesmo, Alexandre? Tem. Campeões invictos. Ninguém passa a gente nesses números, infelizmente. E, infelizmente, os números não diminuem, apesar de tudo que a gente vem fazendo durante todos esses anos aí. Ao contrário, os números parecem, na verdade, estar aumentando. Não sei se, na verdade, ainda há muita subnotificação, então, eu não sei se os números estão aumentando porque está tendo menos subnotificação ou se a violência realmente é que está aumentando mesmo. Sim. Será que seria pela própria lei do racismo que hoje está sendo, né, usada como lei contra a homofobia e também a transfobia, Alexandre? Também gostaria de saber isso contigo. Ela está válida também? Pois é, sim, vale para ambos. A decisão do STF ela tem pouco mais de um ano, né? Ainda é muito cedo, eu acho que, na verdade, para avaliar o impacto dela, porque ela ainda precisa a gente ainda precisa ter dados de aplicação efetiva dela. Como provavelmente processos que envolvam esses casos ainda devem estar em primeiro grau, a gente ainda não tem dados sobre isso. Mas, assim, o que eu vejo como membro da Comissão da Diversidade da OAB de Minas, é que a gente ainda não, ela ainda está muito longe de ser aplicada, porque existe um problema muito sério com relação à polícia, não é? Porque a polícia não coloca, muitas vezes, nos registros, a motivação homofóbica ou transfóbica dos crimes. E não Uhum. colocando, a gente não consegue fazer a aplicação da decisão. Então, na verdade, ainda existem vários buracos aí que precisam ser preenchidos. A decisão, obviamente, é um grande marco, mas ainda precisa de muita coisa para ela poder efetivamente ter, ter aquele símbolo que a lei do racismo teve, né? Quando a lei do racismo foi aprovada, a gente conseguiu criar uma expectativa nas pessoas de que não é que elas vão deixar de ser racistas, mas que elas pelo menos não externalizem aquilo, né?
com a questão da homofobia e transfobia, a gente ainda está precisando gerar esse tipo de expectativa nas pessoas. E aí eu acho que ainda precisam aparecer casos em que pessoas sejam condenadas e isso seja noticiado para que as pessoas comecem a acordar de que elas não têm o direito de ficar falando determinadas coisas ou mais ainda agredindo, não é? Porque uma pessoa tem uma orientação sexual, uma identidade de gênero diversa daquela que é a sua, que é da maioria, enfim. Dessa sociedade heteronormativa, né? Sim, No uma site, sociedade em que eu sim, por gostaria de favor. dizer que numa sociedade em que, na verdade, a mesma base da homofobia e da transfobia é a base também do feminicídio, da violência contra a mulher. É o machismo, né? Que, no final das contas, é a base dos mesmos. Quer dizer, não é à toa que o Brasil também é campeão de violência contra a mulher. Isso não é Uhum, coincidência, né? As duas coisas andam juntas, porque tem a mesma sim, base. exatamente. No site Homofobia Mata, que inclusive o Tony Reis que me sugeriu, consegui alguns dados, né? E eu achei muito interessante, eu não sei se tu já tinha se dado conta, que em 2017, 445 mortes, né, contra LGBT e mais. 2018, 420 mortos, houve uma redução. Em 2019, 329 mortes, ou seja, a gente teve uma redução no ano passado de 26%. Só que nesses primeiros meses agora, de janeiro a abril de 2020, nós tivemos um aumento de 48%. Estaria relacionado à pandemia, à lei? Pois eu acho que tem várias fontes aí desses dados, né? Primeiro que não são dados oficiais, então assim a gente tem um déficit muito grande com o fato de que o Estado brasileiro não gera dados oficiais. Os dados que a gente tem são dados, por exemplo, que o Grupo Gay da Bahia faz, que é o que produz, né, o relatório da homofobia mata, que são baseados em jornais, são baseados em relatos pessoais. Então assim mas, de qualquer forma, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ela produz um relatório que é baseado em casos registrados mesmo de violência e de morte contra pessoas trans e travestis, e ela vai mostrar que de janeiro a agosto desse ano, de 2020, a gente teve um aumento de 70% de mortes de pessoas trans e travestis comparado com o mesmo período de 2019. E eu Uhum. acho que a Covid tem uma parcela de responsabilidade nisso, porque, afinal de contas, você obrigou essas pessoas a terem convivência, muitas vezes, com familiares que não querem ter convivência com essas pessoas, com vizinhos, e essas pessoas, de repente, tiveram que começar a existir durante o dia, porque pessoas trans, travestis não existem durante o dia, né? Não é dado a elas existir durante o dia, elas só existem durante a noite, né? E aí, com É a uma pandemia, elas foram invisibilidade. obrigadas, e isso gera violência, né? Infelizmente. Então, na verdade, a pandemia potencializou aí essa violência, claro, combinado também com um discurso oficial de Estado que mudou, né? Porque ainda que o Estado brasileiro não fizesse muita coisa, pelo menos havia um discurso oficial no sentido de que nós deveríamos aceitar a diversidade, que a diversidade sexual é uma coisa que precisa ser festejada, enfim. Ainda que não fizesse muita coisa prática, mas pelo menos havia um discurso oficial nesse sentido. Esse discurso a gente perdeu. A narrativa atualmente é muito mais pelo contrário, né? Uma narrativa que é muito baseada em uma bancada religiosa que comanda esse discurso e que vai falar atrocidades aí com relação a LGBTI, como recentemente nós tivemos aqui em Minas, o caso aí dos dois irmãos Valadão, né? Da Igreja Batista da Lagoinha, falando coisas absurdas com relação a pessoas LGBT. Então, na verdade, determinadas coisas que talvez antes nem saíssem assim, nem fossem faladas dessa forma, mas que hoje em dia foram naturalizadas. Então, ao contrário, né? Ao invés de gerar uma expectativa nas pessoas de que elas não deveriam falar isso, o atual Estado brasileiro tem incentivado as pessoas a se manifestarem dessa forma. Infelizmente, né, nós sentimos da área da sexualidade, da educação sexual, esse retrocesso, né, do nosso atual governo. Então, em função de todas as lutas, todas as bandeiras que a gente levanta, né, em virtude de uma equidade de gênero, em virtude de uma sociedade não preconceituosa, uma sociedade inclusiva e por aí vai.
Infelizmente, né, a realidade é triste e a gente continua aí nessa luta. Tu entende que a educação sexual ajudaria nesse trabalho de Sim, combate a né? esses crimes? Sim, e aí é uma coisa que a gente lembrava lá nesse artigo lá de 2011, que na verdade os parâmetros curriculares nacionais já falam da questão de sexualidade e gênero como um tema transversal no ensino fundamental desde 95, né? Então não estão Uhum. falando de nada novo. E ao contrário, quer dizer, o que a gente vai ter nos últimos anos é a aprovação de leis municipais, estaduais, proibindo os professores discutirem essas questões em sala de aula. Felizmente, o STF vem declarando essas leis inconstitucionais. Eu não sei se aí, Santa Catarina, vocês chegaram a ter uma lei estadual, assim, mas aqui em Minas a gente tem grandes cidades aqui da região metropolitana que chegaram a aprovar leis desse tipo, e isso é um retrocesso enorme, porque além dos nossos professores, além dessa questão, na verdade, nunca ter sido realmente discutida de maneira ampla nas escolas públicas brasileiras, você ainda tem uma legislação que desincentiva, que, na verdade, cria, inclusive, tem mecanismos ali para você processar os professores, processar dirigentes de escola que tocarem nesses assuntos em sala de aula. Quando, na verdade, a educação em gênero é uma educação que visa justamente colocar a discussão sobre o que é papel de gênero, não? O que é ser homem, o que é ser mulher nessa sociedade no século XXI, que obviamente é diferente do que foi antes, do que foi a realidade dos nossos pais, nossos avós, etc. Tudo isso muda e um país com o grau de violência que nós temos contra a mulher, contra pessoas LGBT, é claro que nós precisaríamos estar discutindo isso dentro de sala de aula. Sim, nós temos, né, uma legislação aí desde a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos de 1948, estabelecida pela ONU, que vai dizer que todas as pessoas nascem, né, livres e iguais em dignidade e direitos. Nós temos a legislação, a nossa Constituição Federal, que também vai nos trazer. Nós temos os parâmetros curriculares, a Lei de Diretrizes e Bases, que vai dar um amparo, as leis municipais, a própria BNCC. Então, tudo isso nos dá um respaldo, mas me parece não, né? Eu acredito que a educação, 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 como disse o Tony Reis na live anterior, sem educação a gente não consegue mudar essa sociedade. Mas nós precisamos fazer com que as pessoas saibam disso. Os professores precisam ter uma formação para poder entender toda uma legislação que cabe na prática desse trabalho. Que falar de sexualidade não é falar de sexo com crianças, né? Falar de sexualidade é trazer a importância do respeito, a questão da diversidade na sala de aula, saber lidar, saber conviver com essas pessoas, né? A amorosidade nas relações, a prevenção da violência na infância, violência sexual, e sucessivamente vai crescendo e você vai aumentando, né? Esse leque de opções que a gente tem e que é fundamental porque a sexualidade envolve, né? Todos nós, seres humanos, e aí até a própria abordagem. A gente quer dos nossos jovens, né? E falando um pouquinho aí da adolescência, a gente quer jovens que realmente sejam responsáveis com as suas atitudes, não é? Usem o preservativo, né? Cuidem com a questão da violência, respeitem um outro, façam as coisas dentro do que seria esperado, porque os pais querem isso, as famílias querem isso, né? Os professores entendem que isso deve ser esperado deles, mas por um outro lado não se aborda a temática. E a gente vê, com relação à questão da homofobia, o número de suicídios de adolescentes sendo expulsos de casa, a questão da transfobia, essa invisibilidade, esse silenciamento nas escolas e nas famílias sobre temas que são urgentes, sobre temas que são necessários. A gente não pode mais fechar os olhos para uma realidade que está imposta, né? É uma realidade que a gente precisa realmente conversar. Ainda há pouco estava fazendo uma entrevista para uma rádio e eu estava justamente dizendo isso. Como que a gente trabalha, né, com sexualidade com as crianças? Eu disse, nós precisamos criar bases sólidas, amorosas com os nossos filhos, com os nossos alunos, para que nós possamos ser esse centro credível de conhecimento, de informação, onde as nossas crianças, desde os, né, dos menores, venham buscar a informação conosco. Se nós fecharmos os olhos, se nós não dermos respostas, se nós
inventarmos historinhas, eles vão procurar em outros lugares. E aí está um índice aí de pornografia, inúmeras questões que a gente poderia alavancar. E é muito triste esse dado da homofobia. Então, assim, ó, são 20 anos, 21 anos que eu trabalho nessa área e a gente não vê, né, uma mudança e a gente vê um desgoverno realmente que não contribui, né, Uhum. e uma sociedade excludente, infelizmente. Acho que com relação à educação, com relação às escolas, a gente tem que pensar, por exemplo, que os maiores dados de evasão escolar estão justamente dentro da comunidade LGBT, principalmente da população de travestis e transexuais. São os maiores, os que mais têm evasão escolar, e não é à toa que na população de travestis e transexuais, mais 70% delas não têm ensino médio, né? Elas Uhum, são expulsas de casa, a maior parte das vezes, na adolescência, elas não conseguem concluir o ensino médio, e aí sobra, normalmente, como única possibilidade de sobrevivência para elas, a prostituição, né? Então, e não é uhum, à toa que mais de 92% das travestis e transexuais no Brasil vivem da prostituição. Então, uma porcentagem uhum, minúscula delas tem empregos formais e uma parte delas vive da prostituição, mais de 92%, ou algum outro emprego informal. Quer dizer, uhum, e isso vai se refletir em que elas são vítimas de violência relacionadas toda a questão da prostituição, de doenças, e tem uma uhum, expectativa de vida que é de metade da população brasileira. Enquanto a população brasileira tem uma expectativa de vida de mais de 75 anos, enfim, as travestis transexuais têm expectativa de vida de 35. Então, uhum, nós temos uma realidade em que a maioria absoluta delas não tem sequer ensino médio, e esse tipo de questão precisa ser discutido. Como é que a gente pode não discutir essas questões? A gente está excluindo uma parcela significativa da população do acesso ao ensino é, é, que é básico, né? Que ensino fundamental e médio é básico para o mínimo que essa pessoa pode pretender depois de empregabilidade, de sucesso profissional, e isso está sendo tirado da maior parte delas. Então, é impressionante como a gente faz isso, como a sociedade, de uma forma geral, faz isso. O nosso artigo, né, 227 da Constituição, que vai dizer, né, que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir saúde, educação, né, e evitar Uhum. qualquer forma de negligência dessas crianças, adolescentes e jovens. E o que a gente faz? Né? O que a gente faz? Então, nós estamos simplesmente fechando os olhos. E como diz aqui a professora Milene Domingues, que acabou de escrever, já quero cumprimentar também a professora Sônia Mello, que está aqui conosco, meu filho Guilherme, e outras pessoas que estão aí, então é sempre uma honra recebê-los. A professora Milene está colocando que, na maior parte das vezes, isso já é de praxe. A escola chama para apagar um fogo, não é? Para Uhum. uma determinada situação que aconteceu, como eu já referi em outras lives, né? Chegar numa escola para dar um mini curso e ter 4 adolescentes grávidas e uma criança de 10 anos grávida. Eu olhei para aqueles professores e eu disse, então, tem alguma coisa errada, não tem? 5 grávidos naquele, né? Gravidez não planejada. Eu disse, nossa. Então a gente Uhum. vê muito disso, né? E aquele fechar olho dos professores, né? De alguns professores, obviamente, que sempre tem exceção, ainda bem, mas que fazem que não vê, não é? Eu costumo de dar o exemplo, assim, aquele que joga a bolinha lá naquele menino porque tem trejeitos, né? Porque acha que é afeminado e esse professor não faz nada. Então, à medida que esse professor não faz nada, ele está dizendo, continue jogando. Uhum. Ele não é digno de ter paz, ele não é digno de estar nessa sala de aula, porque tem que ser desse jeito e não daquele jeito. Então, a sociedade te impõe, né, uma forma, um modelo de ser excludente. Porque aquele que não se identifica com aquela forma de ser, ele, ele sofre bullying, né? Ele Sim. sofre cyberbullying, assim, homofobia ou transfobia, é uma coisa chocante, assim, é chocante. É chocante. A, ma- E a a educação, ela maioria, tem como? né, de que a maioria das pessoas LGBT relatam em várias pesquisas mostrando que assim, quase nenhum LGBT passa impune pela escola sem sofrer episódios Não. constantes de discriminação. Sim, é Uhum, muito comum isso para qualquer pessoa LGBT que passou por uhum, escola sofrer isso como algo constante. uhum.
E assim, a sociedade não perceber, não é? Que isso foi construído, esses foram padrões construídos. Nós não nascemos dessa forma, né? Não é desse jeito, né? Nós podemos, do menino poder sim brincar de boneca, a menina poder, né, e vestir fantasias de princesa e brincar de carro e disso, daqui. Não tem, essa separação de papéis é completamente atrasada, né? É impedir que cada um viva mundos que eles queiram, que eles escolham, né? Olha, é complicado. Eu costumo dizer assim, ó, que na área da sexualidade, da educação sexual, nós temos os nossos limites. Todos temos, né? Eu digo as pessoas, a sociedade de uma forma geral, digamos assim, pelos mitos, tabus, né? Da forma como nós somos criados, construídos, de geração em geração foi se perpassando esses preconceitos. Ok, tudo bem. Mas nós precisamos ter ciência de que o mundo mudou, de que as questões estão batendo à nossa porta. Então, a minha criança vai perguntar, o meu jovem, vai me fazer uma pergunta e eu não sei como responder, ou eu não me sinto à vontade para responder, tudo bem, porque você foi construído dessa forma cheia de tabu. Mas busque orientação para dar essa resposta. Busque uma forma de poder mudar essa postura. Não é possível a gente ficar fechado, né? Fechado nessa caixa onde não se consegue ver o mundo que nós temos hoje, né? Sim. Uma Então, coisa que me impressiona muito, Graziela, é que, para além da questão da homofobia e da transfobia, a gente tem um problema muito sério hoje em dia, mais com os adolescentes, que quando eu fiz ensino, né, básico, né, enfim, primeiro e segundo grau, não sei mais como é que chama esse negócio hoje em dia, mas a gente discutia, você tinha professores, você tinha muitas palestras discutindo questões como saúde e sexualidade, por exemplo, falando sobre doenças sexualmente transmissíveis e tal, e era muito comum esse tipo de discussão dentro das escolas. E a gente uhum, perdeu isso também, né? E os dados sobre isso são aterradores, porque a gente tem, por exemplo, nos últimos 10 anos, um crescimento de mais de 700% de infecção de HIV/AIDS por jovens de 15 a 24 anos. Imagina, exatamente. 700%, um aumento, isso é um escândalo, isso é um aumento escandaloso. E qual é a política pública que está sendo feita e que deveria estar sendo feita na escola para esse adolescente, para esse jovem, não é? Nenhuma, a gente não tem política mais, não existe mais. E o incrível dessa história é que a gente já teve. Ou seja, a gente se perdeu no caminho aí, perdeu-se no caminho essa história. O Brasil foi referência. Eu, na época que eu fiz o meu doutorado em Portugal, eu desenvolvi um programa de suporte psicopedagógico à criança infectada pelo HIV. Então, eu fiz todo um estudo com 800 sujeitos, 400 daqui, 400 de lá, professores e alunos em formação, enfim, era referência, o Brasil era referência. E esses dados que tu trazes, eles são tão chocantes, e pelo que eu li, tu me ajuda aqui, está relacionado esse aumento nessa população, porque esses jovens, né, que estão ali no final do ensino médio, eles saem e não veem os seus pares acamados. A grande preocupação dos adolescentes é com a gravidez não planejada. É isso, a gravidez aparece, né? A gravidez aparece, essa é a preocupação. Agora, com relação ao HIV, é como se a questão da AIDS tenha se tornado uma doença crônica, né? Pela qualidade dos antirretrovirais, né? Pela qualidade de vida que tem proporcionado, né? As pessoas infectadas. Agora, como tem a janela imunológica em todo esse período, a explicação para esse aumento é, ok, a questão da AIDS é uma doença crônica, não acontece com jovens, a preocupação deles é X, com a gravidez. Só que daí eles saem do ensino médio, cada um vai para né, uma universidade, áreas diferentes e tal, e não se deparam com essa realidade, que é esse número exorbitante de jovens infectados. Porque é muito sério, porque ainda que ela seja uma doença hoje tratável, é uma coisa que essa pessoa vai ter que tomar um medicamento para o resto da vida, com um controle muito grande, porque esse remédio ele tem que ser tomado com uma regularidade. Se a pessoa perder, por exemplo, ela esqueceu num dia, ela vai ter que correr procurar um médico, para o médico represcrever tudo de novo. E a gente não sabe ainda quais são os efeitos desses antirretrovirais a longo prazo.
já existem alguns estudos que vão mostrar aumento de diabetes, de distrofia, mas assim, existem uma série de problemas colaterais, de efeitos colaterais que são causados por esse medicamento com o uso dele a longo prazo. Então não é uma coisa qualquer, né? Uhum, E uhum, é impressionante, assim, eu tenho, essa é a minha pesquisa, essa foi a minha pesquisa do meu pós-doutorado, eu também estava lá em Porto falando sobre, pesquisando sobre isso, né? E é assustador quando a gente vê esse tipo de situação, justamente porque eu também tive esse background lá dos professores e dos especialistas lá em Portugal, que eles ainda viam o Brasil como um país de referência. Só que a gente uhum, perdeu esse lugar há um bom tempo. E é assustador, porque outro dia eu estava conversando com um médico e ele falando de um jovem de 22, 23 anos que chegou para se consultar com ele e esse jovem estava com estágio avançado. Ele não estava mais com HIV, ele já estava com AIDS, em estágio avançado, inclusive. E ele foi infectado quando ele começou, logo que ele começou a vida sexual dele lá, com 18 anos. Ou seja, é uhum. uma pessoa que poderia, eventualmente, ter evitado isso, né? E ele vai passar, sei lá, dos 22 anos até o final da vida dele, sendo obrigado a toda uma série de restrições que essa doença impõe a ele. Não vai matá-lo, mas vai impor uma série de restrições para ele, né? E E uma hoje já tem informação, bastante conhecimento, né? Já se tem bastante informação, então já se pode, né, clarear mudar essas atitudes, né? Quero dar um oi aqui muito especial para o José Neto, um prazer, querido, saudade de você. E o que mais que eu queria saber de ti? O que nós temos avançado nessa área? olha, a decisão do STF é um avanço, apesar dela ainda estar precisando ser colocada em prática, mas ela é um avanço. A gente, da área do direito, que temos trabalhado nessa área de diversidade, a gente tem trabalhado para colocar essa decisão no dia a dia dos nossos tribunais. Ainda é um desafio dos tribunais, das delegacias, enfim, mas eu acho que a gente, nos próximos, num curto prazo de tempo, aí a gente já deve começar a ter alguns resultados positivos com relação a essa decisão. Mas ainda, especificamente com relação à homofobia e transfobia, ainda é um desafio enorme para a gente transpor esses números. E principalmente porque tudo que a gente tem, aliás, todas as questões que a gente tem sobre os direitos da comunidade LGBT no Brasil, foram apenas por decisões judiciais. A gente não tem nada de lei, não existe nenhuma lei federal garantindo nenhum direito para LGBTs no Brasil. Desde 2011, com a decisão que autorizou as uniões estáveis para cá, o Congresso Nacional não se moveu, ele não aprovou uma lei sequer para essa minoria, né? Lá se vão aí quase 10 anos e, por exemplo, a gente não tem uma lei sobre união estável. A gente tem a decisão do STF, né? Então, os avanços aí que a gente ainda tem conseguido nesses últimos anos, todos eles vêm através do judiciário. Inclusive, para falar especificamente da sua área, as ações em que o STF declarou inconstitucionais as leis que proibiam professores discutir gênero nas escolas. Felizmente, a gente ainda tem isso, né? Não sei por quanto Uhum. tempo o STF ainda vai ter essa posição progressista, que os ministros estão se aposentando, né? Essa aposentadoria agora do Celso de Mello, ela é uma lástima nesse sentido, porque ele era o mais progressista dentro do STF. Com certeza não vai ser substituído por alguém nem de perto que seja tão progressista. Então, o STF, que até então tem sido a única, não é nem a última, a única fronteira, pode ser que daqui a pouco a gente nem isso possa contar também, né? Olha que triste tudo isso. É uma realidade muito dura. A professora Marineide Figueiró, uma das grandes pesquisadoras na área da sexualidade e educação sexual no Brasil, autora de vários livros, está colocando que é importante que os jovens conheçam os índices de contaminação, sobretudo entre as pessoas mais jovens. Sim, é fundamental. Para isso é preciso todo um trabalho, né, professora Marineide? É preciso todo um trabalho nas escolas para que se trabalhe, que se aborde, né, e mostre essa realidade para os jovens, né, porque alguma coisa é preciso ser feito. E aí eu volto, né, naquela questão, estou junto com a Eliane Maia, outra pesquisadora também na área, e acredito que muitos mais profissionais dessa área, estudiosos, que nós precisamos que nos nossos cursos de graduação
tenha uma disciplina que aborde a questão da sexualidade, da educação sexual para a formação de todos os profissionais, de todas as frentes, porque esses profissionais que são formados na universidade, sabe, Alexandre, vão ser futuros pais, são eles que vão estar nessa sociedade, para que a gente possa mudar isso só mesmo com uma base na educação. E tá muito complicado, muito complicado. Quando a gente É, trabalha nessa... a gente lá na UFOP, a gente tem colocado disciplinas assim, tem colocado cursos assim para os nossos alunos, pelo menos os nossos alunos de direito, eles têm tido uma formação mínima com relação a isso, sabe? E eu acho que todos os cursos têm que ter, não importa qual seja a área aí, todo curso tem que ter essa formação, porque qualquer profissional vai ter que lidar com pessoas LGBT em qualquer que seja a sua profissão, e não é possível que uma pessoa com nível de ensino superior continue reproduzindo discriminação, preconceito, homofobia, enfim. Se a gente não pode aceitar isso de nenhuma pessoa, menos ainda de uma pessoa com nível superior, né? Uhum, uhum. Exatamente isso. Exatamente isso. Penso da mesma forma. Se a gente precisa mudar essa realidade, é por aí, pela formação desses profissionais que vão educar crianças, que vão estar nesse atendimento. Sem o apoio da família e da escola, como é que tu acha que fica essa situação? Cada vez pior, né? Sim. E é o que a gente tem visto, tá certo? É. O que é muito ruim nessa história é porque, assim, além da gente não avançar, a gente tem retrocedido também, não é? E isso é muito ruim. Significa que a gente já teve melhor no passado próximo e perdemos isso. Buscar esse caminho de volta aí é um negócio que a gente precisa realmente tá pensando onde que a gente se perdeu nessa história. Porque estamos piores hoje com relação a essas questões do que estávamos há 10 anos atrás. Né? Sim. Você que pesquisa isso há muito tempo sabe disso muito bem. Né? Já estivemos melhores com relação a isso. Já tivemos a ponto de avançar muito mais com relação a essas questões e retrocedemos. E isso é muito sério. A gente É está muito. avançando no século XXI e retrocedendo com relação a essas discussões. A gente está avançando, daqui a pouco a gente está, de novo, colocando mulher para fazer curso de corte e costura, não vai fazer mais na universidade, sei lá, assim, tem alguns retrocessos que me espantam. Né? Quando eu ouço, por exemplo, um líder religioso como o Edir Macedo falar que a filha dele não vai fazer ensino superior porque ela vai casar, ela foi preparada para se casar e coisa do tipo. Isso não é algo isolado. Mas essa não é uma fala isolada, essa é uma fala recorrente em vários desses movimentos religiosos. E, de alguma forma, isso acaba alcançando outras áreas também. Isso sai de dentro da igreja e vai para dentro das escolas, vai para dentro de uma série de outras estruturas do Estado. Ah, esse esquecimento, né, de que as escolas públicas brasileiras são laicas, né, onde a religião tem que ficar à porta fora, né, das instituições do ensino de uma forma geral, e essa religião, ela perpetua, né, ela continua entrando de uma forma onde a ciência fica abaixo dela, né, quando deveria de ser. Quando a gente trabalha com esses assuntos, eu costumo sempre nos meus cursos dizer, nós falamos na ciência, em ciência, né? Embasados na ciência. É isso que tem que prevalecer. É claro que a gente, né, acolhe os valores da família, mas não podemos, né, de modo geral, fechar os ouvidos, os olhos e a boca para aberrações que a gente vê como esse tipo, né? Mas o machismo está muito impregnado, né, na nossa sociedade. E é isso que percebe. E esse retrocesso todo, quer dizer, são mais de 20 anos trabalhando nessa área, e eu estou sempre, a sensação que eu tenho é que eu estou sempre falando a mesma coisa. Só os índices que vão aumentando, né? Índice de gravidez não planejado, os índices das ISTs, o índice, né, da questão do HIV, o índice da violência sexual contra as mulheres na infância, e assim vai, a questão da homofobia, tudo só aumenta. Quer dizer, nós estamos no século XXI, onde a informação está por todos os lados e os índices só aumentam, né? E aí? Aí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos toda essa legislação, né, que eu falei há pouco, que dá um respaldo de segurança para as nossas crianças, adolescentes e jovens, e não é feito. E é cobrado de quem isso? Alguém teria que pagar por isso? Seja a escola, por não abordar, sejam as famílias, por não protegerem essas crianças, esses adolescentes? Não é. E o que é feito? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que teria que ter uma exigência, sabe, das próprias famílias. Não é o contrário, não é de não querer. Não, eu preciso que abordem isso. Eu não sei como abordar.
Então, eu preciso do apoio de vocês, né? A gente costuma dizer que a família, costuma dizer, não, que a gente entende dessa forma, é a primeira educadora sexual. Né? Ela nasceu naquele lar ali. E a escola, nós podemos chamar de segunda, mas que vai complementar a família. Então, o projeto político-pedagógico na escola, ele precisa chamar essa família, conversar com ele. Eu acredito num tripé na área da educação sexual, que primeiro a formação docente, dos gestores e toda a comunidade, né, da escola em si, depois as famílias e depois os alunos. Então, os pais precisam estar cientes desse trabalho, porque foram construídos cheios de mitos, tabus, preconceitos, etc., né? E vem a sexualidade como algo pecaminoso, como se nós fôssemos abordar diretamente a questão do sexo. Sexo faz parte da sexualidade, e de acordo com a idade vai se falando. Então, acho que é um trabalho, assim, eu adoro, né? Amo o que eu faço, eu sei do teu trabalho, da tua competência, das coisas que tu trabalhas, e ainda bem que a gente tem profissionais, né? Que gostam de abordar esse tema e que veem a necessidade, porque realmente, às vezes parece assim uma utopia a gente ver esses índices baixarem, mas eu prefiro acreditar que sim. Há mudanças, eu acho que aos poucos nós vamos conseguindo, mas esse retrocesso é muito triste. Eu acho que a gente eu ainda tenho alguma esperança que essa nova geração já tem uma perspectiva de sexualidade e gênero em que essas questões de orientação sexual e identidade de gênero já não são mais uma questão para eles, né? Assim, eu ainda tenho mais esperança de que eles deem a resposta para a escola de que, olha, essas são questões que já estão superadas, essa coisa que os nossos pais discutiam. Para a gente, essa coisa de ser heterossexual, homossexual, seja lá o que for, isso é uma coisa do passado, a gente é livre com relação a isso. Eu ainda vejo algumas manifestações nesse sentido, ainda fico um pouco mais esperançoso de que aí os professores é que vão ter que correr atrás, e isso, vão ter que se capacitar e correr atrás, porque essa nova geração já está vindo com um outro pensamento com relação à sexualidade de gênero. Ela vai precisar da educação, ela vai precisar de o embasamento que um professor precisa dar, mas o professor também, por outro lado, vai ter que aprender aí que está surgindo uma nova geração e que essa nova geração não vai se contentar com essa repetição de padrões de gênero. Eu ainda tenho essa esperança, né? Sim. Que essa nova geração não vai se contentar com isso. E eu também acredito nisso. A Viri a Tomila está colocando aqui, infelizmente, em várias famílias, nós homossexuais somos colocados para fora de casa, somente por assumirmos a nossa sexualidade. Eu mesma fui morar nas ruas por me declarar lésbica aos 13 anos. Infelizmente. É por isso que nós trabalhamos nessa causa, levantamos essa bandeira, né, por entendermos que a questão da orientação sexual, seja ela qual for, ela é por direito de cada um de nós, né? Nós temos o direito, a liberdade para nos identificarmos com a orientação que Uhum. for. Nós temos os mesmos direitos que um hétero, né? Que o bissexual, o homossexual. É por isso que a gente luta. A Emília é um excelente exemplo. Ela é uma advogada, ela é a vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual de Minas, da OAB de Fantástico. Minas, e ela foi uma pessoa que foi transformada pela educação. Ela foi para a Uhum. rua, fez uma série de trabalhos para poder sobreviver e conseguiu, com muito trabalho, fazer o curso de direito e hoje é uma advogada atuante na área, um grande exemplo aí de como a educação transforma a realidade das pessoas. Maravilha. Adorei saber. Gostei mais dessa parte da vitória, dessa parte das conquistas, sabe? De mudar dessa luta, é por aí. É por aí. Ah, eu estou muito feliz por estar aqui contigo. Não sei se tu queres colocar mais algumas questões. Eu, por mim, estou satisfeita, mas estamos aqui abertos. Não, eu só queria felicitar o seu trabalho com a educação, insistir em educação no Brasil, num país como o Brasil é uma tarefa muito inglória. Eu sou professor, né? E infelizmente é muito triste um país em que a educação é tão desvalorizada sempre, né? Desde muito tempo. E eu fico muito feliz de ver o trabalho que você faz aí na educação, na formação de professores. Enfim, a gente precisa realmente de pessoas que continuem acreditando na educação, porque é isso. O exemplo da Emília é um bom exemplo. A gente conhece vários outros aí
que é através da educação que a gente consegue transformar a realidade das pessoas. Eu por acreditar, por amar a educação, e aí vem, né, nosso querido patrono brasileiro, Paulo Freire, né, da importância da amorosidade nas relações. Então, por acreditar nisso, nessa educação do diálogo, do respeito, da inclusão, né, dessa sexualidade bonita, feliz, tranquila, saudável, é que eu me alimento. É disso que eu me alimento para poder levar mais e mais conhecimento às pessoas. Esse ano está sendo um ano bastante diferente. Eu estou com muitos cursos, né, para famílias, de uma forma geral, de sexualidade na infância e na adolescência, e tem sido muito bacana esse retorno. Então, para além de professores, também está trabalhando com aquelas pessoas que querem, né, conhecer um pouco mais esse trabalho, desmistificar um pouco mais essa sexualidade tão carregada de coisas ruins, atrasadas, para mudar a vida dos seus filhos. Eu acho isso fantástico. Então, estou bem feliz. E eu te agradeço, né, por ser esse profissional tão lindo, é uma honra ter aceitado o meu convite. Fico muito feliz que a gente possa ter cada vez mais, Alexandre, parcerias, o meu carinho por você, né, pelo nosso trabalho, porque daí a admiração é tudo, né? Quando a gente admira um colega, um profissional, acho que é fantástico, nos enche assim de emoção. Então eu fico muito feliz. Vão ter algumas lives aí bem legais para frente. Paulo Iotti vai estar com a gente. Semana que vem vai estar a Regina Ribeiro. Vai ter também a professora Marinete Figueiró, ainda todos esse mês de outubro. Então, nós estou fazendo uma live por semana dessas e uma live mais curtinha dentro de um outro projeto que se chama Eu Educo Sexualmente Você, lives de 20 minutos no máximo, onde estou trazendo a oportunidade de famílias, né, pais, profissionais também de uma forma geral, para contarem as suas histórias, como é que tem sido, e tem tido uma repercussão bem boa. Vamos continuar nesse trabalho aí bacana. E espero te ver Isso. mais, tá bom? Bem claro. Muito obrigada, querido. Muito obrigada mesmo. Tenho Obrigado pelo certeza que convite. essa live vai contribuir com muitas pessoas. Bom, obrigado. Boa noite a todas e todos aí. Boa noite a todos, todas.